Muito bem. Abra sua Bíblia comigo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Eu gostaria mesmo que você estivesse acompanhando, porque aqui na nossa igreja, nós trabalhamos com a exposição das Escrituras. E se porventura você aí no Face, de repente está aí na estante, está aí no sofá, e que acompanhasse a leitura, também aí pegasse a sua Bíblia, porque aqui a gente trabalha com exposição. E aí se você não acompanhar nas Escrituras, vai ficar mesmo monótono. Então aqui não tem estilo coach não, aqui é trabalho profundo nas Escrituras e estamos convencidos que essa é a forma bíblica de expor a palavra. Muito bem, aqui o Wesley Gerard já está pedindo para orar pelo senhor Geralvino, estaremos orando, sim. E outros pedidos estão chegando aqui pelas redes sociais. Eu gostaria de convidá-los, conforme está aí na projeção, a pensar comigo sobre o Deus de toda consolação. A gente faz aqui uma introdução, a gente coloca o tema, uma síntese de cada tópico, em cada item. Então, não tem erro. Capítulo 1, do versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de ler essa porção preciosa da Tua Palavra e desejamos, mais uma vez, extrair daqui lições para a nossa vida. É muito difícil, Deus, expor a Tua Palavra e também ouvi-la e principalmente aprender e apreender os ensinamentos das Escrituras. Mas nos ajude por meio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui uma carta contendo uma saudação, como era de costume. É importante pontuar isso, porque não foi o apóstolo Paulo que criou esse gênero literário, absolutamente. Ele, como era uma pessoa antenada, ele fez uso do recurso disponível à época. Isso significa dizer que sempre que os meios estiverem à nossa disposição, devemos envidar esforços para usá-los. Em realidade, negligenciá-los pode sinalizar descaso, ou por que não dizer ignorância, e até mesmo evidenciar fanatismo. Eu fui informado essa semana que uma igreja presbiteriana, domingo passado, não está tendo trabalho presencial, não. E ouvi o relatório, 200 alunos na escola dominical. Eu falei, mas como? Se a igreja está fechada por causa da pandemia. Eles estão usando as redes sociais. A classe A, Jardim da Infância, a classe B, a classe C. Tem até chamada. Através do aplicativo, através do que a igreja está caminhando. Mesmo sem, sonhando, orando, porque quando a gente fala assim, meus irmãos, nada substitui o momento presencial. É uma igreja reformada, séria,
e que está orando a Deus, contando os dias para todo mundo estar de uma forma presencial. Mas, enquanto isso, eles estão usando as ferramentas, né, que tem. Então, o apóstolo Paulo, né, impossibilitado, né, de acompanhar as igrejas, né, de forma presencial, pois em certos casos ele estava fisicamente a centenas de quilômetros do local, estrategicamente ele fez uso, né, de cartas, aproveitando-as, né, como mídias, né, comunitárias, adicionando algo a mais, né, no seu, né, conteúdo, a saber, né, sermões, presta atenção aqui, mensagens, tratados, né, teológicos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, um capítulo que eu chamaria de um tratado a respeito da ressurreição, né, de nosso Senhor e Salvador, né, Jesus Cristo. Então essa foi a grande novidade, foi no que diz respeito ao conteúdo. Ele aproveitou para escrever mensagens, sermões e tratados, né, teológicos. Em síntese, o que ocorreu foi o seguinte, presta atenção, meus irmãos, nós falamos a respeito, né, do contexto, para poder a gente entender o texto, porque senão poderíamos aqui usar o texto fora do seu contexto como, né, pretexto. Por isso esse esforço aqui para apresentar o pano de fundo, para que tenhamos condições de extrair de verdade, com sinceridade, o que a referida passagem está dizendo, que só há um sentido em cada texto das Escrituras. O resto é conversa. Então, em síntese, o que ocorreu aqui foi o seguinte: após, né, deixar Atenas, que ficava lá no norte da Grécia, Atenas, capital da Grécia, o apóstolo Paulo ele foi para a cidade de Corinto, que ficava lá embaixo, na região sul, cuja capital era da região da Acaia, a região noroeste do estado do Rio, era exatamente Itaperuna, a cidade, só trazendo para a nossa realidade aqui, a cidade, né, de Corinto. Ele foi para lá para cumprir o ID, né, do Senhor. Mas ao chegar na cidade de Corinto, muita pressão, perseguição, foi ameaçado de morte. Ele disse: eu não vou ficar aqui. Ele pegou sua mochila, preparou todo o material e queria ir embora. Preparou, foi dormir, e aí à noite o Senhor lhe disse: não temas, Paulo, pelo contrário, fala e não te cales, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Uma cidade de, segundo estudiosos, 500 mil habitantes. Resultado, ele ficou ali 1 ano e 6 meses, pela extraordinária misericórdia, plantou ali uma grande igreja. Mas depois de deixar a cidade, né, de Corinto, claro, após a plantação da igreja, ele escreveu uma primeira carta, mencionada no capítulo 5, versículo 9, da primeira epístola. Só que essa carta foi perdida. Depois, como não surtiu o efeito esperado, e ao ser inteirado, né, pelos membros, né, da casa, né, de Cloé, acerca da situação crítica na qual se encontrava a grande, né, igreja, né, de Corinto, ele escreve a segunda carta, mais conhecida, conforme está aqui no cânon das Escrituras, como primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Mas por que esse negócio de primeira ser a segunda? Não, porque nós não temos a primeira. Foi perdido. O que temos é aqui a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Provavelmente, ele escreveu essa epístola no final do período de 3 anos na cidade, né, de Éfeso, por volta do ano 55 da era cristã. Mas considerando que essa carta também não deu o resultado esperado, pelo contrário, a situação da igreja se deteriorou, ele então resolveu visitar pessoalmente a igreja. Eu tenho um comigo que diz: gente, pode deixar, eu estou escrevendo, e o povo está rasgando essas cartas, está entrando aqui, saindo aqui. Eu conheço, foi a igreja que eu fundei, eu vou lá, eu conheço todo mundo, e os problemas serão sanados, dirimidos. E aí, ele, ao chegar lá, a grande surpresa, desagradável, foi muito mal recebido,
Tanto que ele mesmo se referiu a essa segunda visita, que era para esquecer, como tendo sido uma visita triste e dolorosa. E aí ele pegou apenas sob uma inspiração do Espírito Santo e escreveu uma outra carta que seria a terceira, denominada pelos estudiosos, uma carta, severa. Essa aqui foi, quando a gente usa a linguagem de futebol, pé alto, uma muito dura. Essa carta ele escreveu com profunda tristeza no coração e lágrima nos olhos. Ela fala dela, também não temos essa carta, mas ele fala sobre ela. Olha aí no seu texto, passa uma página aí no capítulo 2, no versículo 4 da segunda epístola, ele faz menção dessa carta. Está aí no capítulo 2, versículo 4, porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagro. Apesar de tudo, o amor que vos consagro, em grande medida. E por fim, depois, como se não bastasse, ele enviou Timóteo para ir lá de novo, para assuntar, para observar. Aí Timóteo foi à cidade de Corinto e retornou. Quando Timóteo retornou, ele disse: ó Paulo, aquela carta, embora com teor mais áspero, não é que produziu resultado, produziu efeito. Aí ele sorriu, ele se entusiasmou, e aí ele escreveu a quarta carta, que não é outra, a não ser essa epístola que nós temos aqui em mãos. Não sei se você entendeu alguma coisa. Mas aqui seria então a quarta carta. Nessa porção da palavra de Deus, conforme está aqui no cânone do Novo Testamento, ou na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, encontramos nessa porção que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele objetiva mostrar a razão pela qual ele estava sofrendo. Ele estava tentando explicar por que Deus, nos seus eternos decretos, permitiu que ele experimentasse tanta angústia, tanta tribulação. Primeiro ele acentua que além das coisas exteriores, ele desabafou que, conforme capítulo 11, versículo 28 aqui, ele diz: há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Não só com a problemática igreja de Corinto. Então, às vezes a gente está aí no banco, então aqui, diante dos holofotes, há uma ideia de glamour do ministério, mas é algo doloroso, difícil. Eu sei, uma turma de seminário, tinha uns 23, hoje estão no ministério uns 4. Aguenta não. Difícil. Segundo, tem uns 4. Desistiram, pediram exoneração, estão fazendo outras coisas. Segundo, ele se queixa também da influência corrosiva dos falsos mestres. Eles costumavam entrar nas igrejas plantadas por Paulo com a finalidade de denegrir a sua reputação, minar a sua importância e autoridade por não ser um dos 12 apóstolos originais. Conversa. Não é apóstolo, não. Olha lá se ele está incluído na lista dos 12 apóstolos. Terceiro, acusavam-no de pregar um evangelho diferente do evangelho pregado por Pedro, por Tiago, de incitar os judeus convertidos a abandonar os costumes instituídos por Moisés, conforme está lá no Antigo Testamento, como a circuncisão, a dieta religiosa, as datas do calendário judeu. Jesus, sim, mas é preciso algo mais. Precisamos circuncidar os nossos meninos, observar as nossas festas, senão nós estamos no sal. E aí a igreja disse: olha, tem sentido, tem razão, se deixaram influenciar. 4, diziam que Paulo era um líder de só menos importância. Tanto é que ele era rejeitado pelos seus contemporâneos. Ele foi para Jerusalém apresentar relatório, foi preso. Enviaram ele para a casa de custódia em Cesareia. Essa é a biografia dele. Então,
não podemos dar ouvidos para a palavra de Paulo. E por fim, eles argumentavam que a vida do apóstolo Paulo era uma vida de muito sofrimento, de muita angústia, mas quanto a isso eles tinham razão. Onde Paulo passava, ele era perseguido, às vezes açoitado, fustigado, né, com vara, criticado, apedrejado, aprisionado. Aí os falsos mestres diziam, está vendo, como é que isso pode ser um homem de Deus? Então, o ministério dele é associado à pressão, à perseguição, a muito sofrimento. William Barclay é um estudioso profundo do Novo Testamento, principalmente, quando a gente fala o grego, meus irmãos, porque isso aqui foi escrito no grego, então não tem como falar outra coisa. Então, o William Barclay, ele era um estudioso do assunto. E aí ele disse o seguinte, está aqui entre aspas, o apóstolo Paulo foi ferido. Ele foi insultado, caluniado, como nunca antes nem depois, por nenhuma igreja. Eles riam da aparência de Paulo. Porque quando ele fala no espinho da carne, lá no capítulo 12, tem uma vertente que diz que, sabe qual era o espinho da carne de Paulo? Era a feiura. Ele era feio demais. Isso, ele não... Mas, enfim, isso é uma vertente que diz isso. Mas ele era criticado por sua aparência, pelos seus discursos. Lá em Troade, ele pregou, saindo, ele resolveu pregar à noite, e um jovem Eutico, lá do 3º andar, ouvindo a pregação dele, demorou tanto, que Eutico caiu lá morto lá embaixo. Está em Atos capítulo 20. Sua aparência, seus discursos, seu apostolado, sua honestidade tinham sido atacados. Olha aqui no capítulo 2, meus irmãos, só você entender a situação. Olha aí no capítulo 2, 2 Coríntios, versículo de número, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Aí na sua Bíblia tem um título, olha aí, um título. Paulo explica a sua demora em ir a Corinto. Segundo os falsos mestres, Paulo não era um homem de confiança. Entre outras coisas, ele falou que ia a Corinto, e ele até olhar no relógio, até agora ele nada, não apareceu. Gente, a dificuldade que tinha. 3 dias de viagem de Éfeso para Corinto, de barco. E eles estavam aqui criticando o apóstolo Paulo. E aí no versículo 15, a gente não tem tempo de ler, ele fala sobre, ele está discorrendo sobre isso, versículo 17. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade. Chamando Paulo de leviano. Então, aqui nessa epístola, portanto, ele objetiva derrubar esses argumentos, essas falácias sem base, e mostrar a razão pela qual ele sofria tanto. Mas antes ele apresenta 3 listas que descrevem o seu grande sofrimento por causa do seu intuito de servir a Deus e a sua geração. Eu gostaria muito que você observasse essas 3 listas, porque não tem como a gente trabalhar e continuar sem não entender o pano de fundo, o panorama, não tem como. Olha aqui, a primeira lista aparece em 1 Coríntios, olha aqui no capítulo 4, volta um pouquinho aí, veja a primeira lista que ele fala das dificuldades, dos sofrimentos. Ele elencou aqui no capítulo 9, a partir, capítulo 4, versículo 9, da primeira epístola, volta um pouquinho aí. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, porque era isso que ocorria com frequência no Coliseu. Os cristãos eram jogados para serem comidos pelos leões, como espetáculo, e ele usa essa expressão, tanto a anjos como a homens. Olha o versículo 10 aí. Nós somos loucos, é uma ironia que ele está falando, olha, nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês, sábios. Nós fracos e vocês, fortes.
Vós nobres e nós desprezíveis. Versículo 11. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, somos bofeteados, não temos morada certa e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados só isso. Lixos. Lixo do mundo, escória, né, de todos. A segunda lista aparece no capítulo 6 aqui de 2 Coríntios. Olha aí, no capítulo 6, ele fala das muitas aflições, dos açoites e das prisões. A quarta lista aparece no capítulo 12 aqui da segunda epístola. É no capítulo 12, onde ele descreve que era esbofeteado por um espinho, né, na carne. Ele não sabe se era alguém que pegava no pé dele, que não sabia fazer outra coisa, perseguindo a sua pessoa, se era uma enfermidade, uma doença. Muitos servos de Deus tiveram muita dificuldade na história devido a uma enfermidade. E David Bryan, o próprio Martinho Lutero, né, João Calvino, enfim. Aí ele pediu a Deus: Deus, me livra desse negócio. 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Aí o Senhor disse: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele pediu a Deus, clamou, homem de Deus. E Deus disse: não. Então, quando ele fala aqui, né, das provações e do sofrimento, ele não está teorizando. Ele sabia na pele o que era padecer, o que era sofrer, o que era, né, tribulação. Essa mensagem, ela é oportuna. Eu estou convencido de que ela é pertinente, né, por 3 motivos. Vou falar aqui de uma forma bem objetiva. Em primeiro lugar, a gente pode ver, já está na projeção. Em primeiro lugar, porque a atmosfera que envolve a igreja evangélica hoje, com sua ênfase na crença fácil, num cristianismo que apregoa a teologia da prosperidade, acabou por criar uma atitude não bíblica entre os crentes com relação aos sofrimentos e perseguições. Aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, baseado nas suas próprias experiências, mostra-nos que não estamos imunes aos sofrimentos, às provações, aos contratempos, às perseguições. Meus irmãos, hoje no mundo inteiro, principalmente as igrejas históricas, aquelas que têm condições, fizeram um parêntese, pararam. Abordaram outros assuntos, mas pararam para poder interceder pela igreja, né, perseguida. Houve um aumento de 2019 para cá de 100 milhões, mesmo com a pandemia. Então já se fala de 300 milhões de pessoas que foram perseguidas. De acordo com David Barrett, é um editor de uma enciclopédia, né, cristã, e esse editor disse o seguinte, está aqui: 300 mil cristãos são martirizados todos os anos. 833 por dia. Martirizados. O próprio Senhor Jesus, né, predisse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, não deveríamos, né, ficar surpresos, perplexos ou ressentidos com as circunstâncias variáveis, né, da vida. Lemos em Jó, capítulo 14, versículo 1.
O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação, cheio de dificuldades, de limitações, de problemas. Essa mensagem é oportuna, em segundo lugar, porque, conforme está aí na projeção, porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles, né, que amam a Deus. Portanto, os sofrimentos, as tribulações, as perseguições e todos os tipos, né, de adversidade estão com certeza sob o soberano controle de Deus. O pastor, né, John MacArthur, ele aqui no seu livro Poder, né, do Sofrimento, eu gostaria de chamar aqui a sua atenção, é um parágrafo, e ele diz aqui o seguinte: a soberania, né, de Deus, quando corretamente, né, compreendida e adequadamente aceita, serve, né, como a lente indispensável através da qual os cristãos podem ver mais claramente todas as verdades bíblicas. Reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas não quer dizer que venhamos a ter completo entendimento de tudo. Eu conheço a soberania de Deus, então agora eu sei a respeito de tudo, o porquê das coisas, à luz da razão. Conversa. Aí ele acrescenta: mas isto nos dará uma correta esperança em meio aos aspectos mais difíceis e menos claro, né, da obra divina em nossa vida. E nós temos aqui uma citação de A.W. Pink, que é um teólogo muito respeitado, que ele diz: dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. A soberania do Deus das Escrituras é absoluta, irresistível e infinita. Quando dizemos que Deus é soberano, afirmamos seu direito em governar o universo que Ele fez para a sua glória exatamente como quis. E aí ele termina dizendo: afirmamos que Ele não está sob nenhuma norma ou lei fora da sua própria vontade. Ele não está obrigado. Preste atenção. Ele não está obrigado a dar satisfações a ninguém sobre seus atos. Ele usa seu poder como quer, quando quer, onde quer. Por isso a nossa oração constante a respeito da extraordinária misericórdia de Deus. Meus irmãos, essa mensagem ela é oportuna em terceiro e último lugar, porque, a despeito de tudo, o Deus, né, que nós servimos é o Deus, né, de toda consolação. É o que está descrito aqui no capítulo 1, volta aí por favor, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados, né, por Deus, na nossa frustração, decepção, na nossa angústia, na nossa, né, dificuldade. Ou seja, apesar do grande sofrimento, das tribulações, o apóstolo Paulo não tem revolta no coração contra Deus, ele não se sente injustiçado, ele não se vitimiza dizendo que o Senhor não está dando a ele o devido valor, a devida importância. O homem que em 10 anos pregou o evangelho em todo o mundo. O mundo, claro, o mundo conhecido. Pelo contrário, ele dá graças a Deus. Está aí, gente.
Está aí no capítulo 1, versículo 3, olha direito aí. Capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A frase bendito seja Deus é equivalente a louvado seja Deus. Sim, é uma expressão de ação de graças em meio ao caos. Em realidade, essa é a fórmula usual de louvor que Paulo costuma usar nas suas epístolas, como por exemplo em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele introduz assim, um parágrafo, depois ele nem respira, vai até o final. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Estava pesquisando um comentário, e o comentarista disse o seguinte, ele observa que 11 das 13 epístolas de Paulo começa com exclamações de louvor, alegria e ação de graças, no tempo certo. A palavra que ele usa é kairos, que é a palavra tempo para Deus, no tempo certo, e akairos, isto é, fora de tempo. Então ele está convencido que Deus foi misericordioso, não no sentido de isentá-lo das tribulações, de isentá-lo do sofrimento, mas de proporcionar a ele o devido conforto. A saber, a alegria indizível, injeção de ânimo, razões para viver, a despeito de toda a dificuldade, razões para viver, não apenas para existir. E no versículo 3, meus irmãos, ele usa uma expressão aí, o Pai das misericórdias, é um modo de expressão hebraico, mas a ideia aqui é, ele é Pai misericordioso. Os hebreus usavam a palavra Pai, frequentemente, para denotar o autor, ou a fonte de qualquer coisa. Então essa é a ideia aqui. A ideia é, a misericórdia advém em Deus. A misericórdia procede de Deus. Ele é a fonte dela. E que é a sua natureza transmitir misericórdia e compaixão. Misericórdia é Deus deixar de dar o que a gente merece, que é abandono, que é o inferno. Em suma, Deus tem a paternidade sobre toda a verdadeira alegria, toda a verdadeira paz. Deus tem a paternidade sobre toda e verdadeira consolação. No tempo das vacas gordas, de abundância, e no tempo das vacas magras. Lembra do texto que disse? Aprendi a viver contente? Em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer circunstância. No tempo da bonança e no tempo da tempestade. Olha, meus irmãos, para a gente terminar, caminha comigo aí, por favor. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu para a igreja perseguida. Essa igreja perseguida, meus irmãos, ela é milenar. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, Pedro, para a gente terminar, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 6 ao versículo de número 9. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Só para você entender aqui, ele está escrevendo para os crentes da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Espalhados pelo mundo. Até hoje tem mais judeus fora de Israel do que em Israel. E ainda assim o apóstolo Pedro escreve aqui. Vou pregar sobre esse texto em outra oportunidade. Olha aqui no capítulo 1, se Deus quiser. Olha aí a partir do versículo 6. Ele diz aqui o seguinte. Nisso exultais. Está escrevendo para a igreja perseguida. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações,
Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo. Gente, como é que isso é possível? Não vendo agora, mas crendo, sabe o que acontece? Mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia, né, de glória. Se você me perguntar o que é alegria indizível, eu vou dizer a você, eu não sei. Como é que isso é possível, meu Deus? Debaixo de tanto sofrimento, tanta pressão, tanta tribulação e tanta angústia. Por isso, meus irmãos, a nossa total, né, dependência, né, do Senhor. Porque só o Espírito Santo pode esquadrinhar o nosso coração, lá dentro, nas emoções e nos sentimentos, e assegurar a cada um, né, de nós genuína consolação, porque Ele é o Deus de toda, né, consolação. E Ele assegura aqueles que foram alcançados, né, pela graça, aqueles que são os seus servos e as suas servas, essa alegria indizível e cheia de glória. Quando? No tempo certo e também fora de tempo. Na primavera, no verão, no outono, inverno, na pandemia ou sem pandemia. Então que Deus nos ajude de tal maneira que possamos receber hoje e sempre essa divina consolação. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos